Até porque nós estamos num período de preparação. Nós estamos em um período de preparação para o aniversário da igreja. Período de preparação para a gente receber um pastor lá de Rondônia. Período de preparação para que Deus use a vida desse pastor. Período de preparação para a gente entregar convites. 1000 convites vão chegar aí. Não sei se a gente vai ter alguma estratégia para convidar os vizinhos, porque festa de aniversário sem convidado não tem muita graça, não é verdade? Então teve um mutirão de ontem, na verdade foi um início nesse passo, né? Para que a igreja pudesse ficar bonita. Então nós precisamos glorificar o nome do nosso Deus. E cultos animados. O que é um culto animado? Quais são os fatores que vocês veem que determinam a animação de um culto? Quem pode falar? Hoje pode falar, não tem problema. Quem determina, o culto é o que anima um culto, é isso, ou é aquilo. É ruim falar, né? Depois fala, isso, o pastor não estava pensando nisso, aí vai ser gravado, vai ficar para a posteridade. Irmão, mas nós vamos pensar não exatamente num culto animado, mas na quarta-feira passada, na vigília, nós falávamos sobre a diferença entre solitude e solidão. Quem agora sabe a diferença entre solitude e solidão? Já esqueceu? Bem, solidão, na verdade, é quando você não tem opção. A vida te levou por um caminho que você está só. E aquilo dói no teu coração. E solitude é quando você escolhe ficar sozinho para estar com Deus. Isso é solitude. É o que os monges faziam e fazem até hoje. São pessoas que escolhem separar tempo para estar com Deus. Eu li uma frase em um dos livros que estou lendo, que fala que a ingratidão, ela nos leva a ver os pontos ruins. Está vendo sempre os defeitos e não as qualidades. Então toda pessoa ingrata, ela não consegue ver as bênçãos de Deus. É por isso que ela já entra na oração pedindo alguma coisa. Coisas novas sempre. Mas hoje eu quero pensar um tema bem espiritual. Gálatas 5,16. O que diz Gálatas? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, é só esse versículo agora, depois a gente vai lendo mais, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só isso. Andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco, Deus, pela tua misericórdia. E nós saímos de casa hoje, Deus, para estarmos em um culto animado, onde a tua presença é suficiente. Por isso nós queremos que o teu Espírito fale conosco de alguma forma e possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar sobre o seguinte tema: andando com Deus. Andamos com Deus. O que é andar com Deus? Nós precisamos parar de pensar no que é bom somente para nós. Precisamos ter firmemente isso no coração. Parar de o tempo todo estar planejando algo que vai satisfazer o meu ego, que vai me dar um pouco de alegria, que vai me fazer um pouco mais feliz. É por isso que às vezes a gente entra no culto e diz, o culto hoje foi chato. E a gente sabe determinar porque foi chato, porque de alguma forma não me agradou. E começar a pensar no que é bom para o reino de Deus. Começar a pensar no que é bom para Deus. Afinal de contas, quem morreu na cruz foi Jesus, ele é que precisa ser satisfeito. Nós precisamos entender que Deus habita no meio do seu povo, e ele é 3 vezes santo. Então a igreja precisa viver para agradar a Deus, irmãos. E a mudança que vai impactar a nossa sociedade, na verdade, ela precisa começar dentro de nós, precisa começar dentro da igreja. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Então 3 pontos. Hoje um sermão bem simples de entender. Primeiro, andar com Deus é priorizar a vida espiritual.
Estou lendo sobre espiritualidade, uns livrinhos ali, bem grossos, né? 500 e tantas páginas. Gosto muito de livro grosso, mas dessa vez fui obrigado. Andar com Deus é priorizar a vida espiritual. Tem gente que você não vai ver em um mutirão. Outras pessoas você não vai ver para um programa de evangelização. Ah, vamos distribuir convite. Você acha que vai ver todo mundo? Não vai mesmo. Ou mesmo para fazer uma visita. Olha, eu preciso de alguém para fazer uma visita. Tem pessoas que você não vai contar com ele. Alguns não vão vir no culto de oração. Como disse um pastor jovem, nós temos na igreja sempre o crente Nicodemos. Só procura Jesus à noite. Não vem na EBD mesmo. E ponto final. E alguns vêm, chegam atrasados e dizem, eu chego atrasado mesmo. Será perca de tempo. Por quê? Porque nem sempre vida espiritual é prioridade para mim. E quando eu falo de vida espiritual, eu estou falando de relacionamento com Deus, em que eu busco Deus e não sou buscado por Deus o tempo todo. Lucas no capítulo 10, verso 38 até o verso 42. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Diz que quando iam de caminho entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu na sua casa. Aquela mulher recebeu Jesus na casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu uma boa parte, a qual não será tirada. Marta, na verdade, ela está muito ligada à cultura da sua época. Um judeu receber alguém bem em casa era algo muito especial, era algo que a cultura valorizava. Então Marta era uma mulher que queria receber muito bem a sua visita, queria receber muito bem Jesus. A casa tinha que estar preparada, a casa tinha que estar pronta. Talvez ela olhasse e dissesse, mas tem um pozinho lá, quem que Maria podia ajudar? O objetivo de Marta era atender bem as pessoas. Só que nesse interim de atender bem as pessoas, ela não deu atenção para as pessoas. Você já percebeu isso? Às vezes nós queremos tanto atender as pessoas, nós estamos tão ocupados com a obra do Senhor, que nós não temos tempo para ficar com o Senhor. Nós estamos tão ocupados em atender a obra do Senhor, que nós não temos tempo para fazer uma oração. E se nós estivermos com o nosso ser vazio, o que é que nós vamos dar para o nosso vizinho? Se a nossa vida estiver vazia, espiritual, irmãos, o que é que nós vamos dar para o nosso vizinho? Ah, eu vou mandar ele lá para a igreja, quem sabe lá na igreja ele se converte. Nós não podemos entregar aos outros o que nós não temos. Nós não podemos levar outros à presença de Deus. Se nós não estivermos na presença de Deus, a gente não pode levar alguém a um nível que a gente não tenha chegado ainda. E é por isso que vida espiritual tem que ser muito importante, tem que ser relevante. É mais importante do que carpir o quintal, irmãos. A vida espiritual é mais importante do que fritar bolinho lá em cima. A vida espiritual é muito mais importante do que passar um pano aqui. É muito mais importante do que pregar aqui. Maria, o que Maria estava fazendo? Estava sentada ouvindo Jesus. O que é mais importante, ficar sentada ouvindo Jesus ou passar pano na casa para que Jesus ande em um piso limpo? Amados, tem tempo para toda coisa, mas não pode faltar tempo para uma vida espiritual. Não pode. Um testemunho dado por um pastor acerca de George Washington diz que muitas vezes a sua casa em Monte Vernon, nos domingos pela manhã, estava cheia de hóspedes. O homem é presidente. Casa de presidente não fica vazia.
Mas isso não era razão para que ele deixasse de ir ao culto na igreja. Ele ia e convidava os hóspedes para ir junto. Ele não ficava sem ir. Mas é interessante que a gente não falta razão para não vir na igreja. Não falta razão para a gente deixar de fazer alguma coisa que seja espiritual. Nós estamos, irmãos, construindo uma estrutura para a próxima geração. E o nosso tempo com Deus vai definir os resultados do nosso ministério. Já viu o pastor cair no auge do ministério? Infelizmente caiu. Já aconteceu no meio batista. O que aconteceu com aquele homem que estava pregando em tantas séries de conferências? Aquele homem que lecionava nas melhores faculdades, não estou pensando em nenhum exatamente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele não estava tendo vida com Deus, ele estava trabalhando para Deus, mas ele não estava se relacionando com Deus. A verdade é que nós temos hoje umas certas faltas de modelos aqui na terra. Hoje nós nos colocamos tão individualistas que os nossos jovens, os nossos adolescentes não nos veem como os modelos. O mesmo que vem na frente falar não chega atrasado no culto é o que chega no domingo que vem. O mesmo que vem falar entrega o dízimo é o que não entrega o dízimo no mês que vem. O mesmo que vem dizer coisas é o que não faz. Como ter modelo assim? Os nossos jovens estão vendo televisão, os nossos jovens estão de cabeça dentro do Facebook. Mas muitas vezes não somos dignos de ser imitados. Irmão, postar mensagem bonita no Facebook é muito bom, mas viver essas mensagens é essencial. Será que nós poderemos partir com tranquilidade para o céu, sabendo que nós estaremos deixando o cetro para uma geração comprometida com o reino de Deus? Quem está mais perto do céu aí, né? Só não levanta a mão que Deus leva. Mas alguns já estão um pouco mais perto do que eu. É só modo de dizer, né? Quem sabe, né? Mas a verdade é que, será que aqueles que estão pensando assim, eu acho que eu já estou meio perto, né? Será que você vai partir com tranquilidade, pensando assim, não, agora está bem encaminhado o Evangelho, agora a coisa vai? Talvez a gente precise caminhar mais para a espiritualidade, irmãos. E talvez a espiritualidade não seja mais cultos. Nós não precisamos colocar mais cultos na Vila Americana. Se colocar também não tem problema, né? Desde que ali bem trabalhado, alguns têm que tirar também, né? Para não carregar muito povo. Mas, irmãos, nós precisamos olhar e dizer: o crente precisa estar na EBD, irmãos. O crente tem que aprender Bíblia em algum lugar. O crente tem que vir em um culto de oração, irmãos. Precisa orar em algum horário. Não é possível que não. Segunda não dá, terça de manhã não dá, quarta à noite não dá. Filho, vamos fazer um de madrugada. Mas vamos em frente. Segundo, andar com Deus é fazer a vontade dele. Aparentemente tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Fazer a vontade de Deus é sossegado. 1 Crônicas, capítulo 13, do 1 ao 4. Presta atenção que esse texto ele é muito rico, né? A princípio a gente olha ele assim, graças a Deus, Deus coloca bons comentaristas, bons pregadores para abrir os olhos nossos sobre alguns textos. Esse texto ele é muito rico, veja só o que diz. Estamos falando de um homem muito espiritual, de verdade, Davi. Diz assim, 1 Crônicas 13, do 1 ao 4. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse,
porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Irmãos, e aqui está o sonho de todo pastor batista. Uma assembleia onde todo mundo concorda. Jesus amado. Davi consultou os sacerdotes disseram sim, está apoiado. Davi consultou os levitas sim, disse sim, está concordado. Davi consultou os soldados disseram sim. Consultou o povo votou tudo sim. Davi sabia que a presença de Deus significava bênção para o povo. E a arca significava a presença de Deus. Então Davi falou, está tudo certo, está tudo abençoado, vamos em frente, a assembleia venceu. E eles foram buscar a arca para trazer para Jerusalém. Com muito cuidado, porque não se mexe na arca de qualquer jeito. Colocaram a arca em cima de um carrinho de boi, todo jeitoso. Na época não tinha asfalto, pelo menos não como nós conhecemos. E lá vem aquela arca, e de repente aquela arca começa a dar uma balançada, bate numa pedra. Um homem muito bem intencionado coloca a mão para segurar e ele morre. Davi fica muito desgostoso com a situação. A Bíblia diz que Davi orou. Irmãos, Deus falou que a presença de Deus não vem pelo projeto de um homem. Irmão, não é um projeto do pastor Nivaldo que vai trazer a presença de Deus para o templo. Não é o projeto de um homem. A arca não poderia ser transportada por bois, mas nos ombros dos levitas. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. O verso 14 diz que os levitas e sacerdotes precisariam estar santificados para servir ao Senhor. Irmãos, Davi consultou todo mundo, menos a Deus. Davi consultou sacerdote, Davi consultou soldado, Davi consultou o povo, consultou os chefes de tribos. Só teve um que ele não consultou: Deus. Estive celebrando um casamento sexta-feira. Graças a Deus, celebrar casamento é coisa boa. Depois ainda tem jantar. Tudo bonito, irmãos, tudo bonito, decorado. Lá na Associação da Copel, coisa bacana de lá. Aquilo virou um corredor, o negócio parece coisa muito bonita. O que eu fico me perguntando é por que alguns casamentos não dão certo. É consultado um pastor, é consultado os pais do noivo, os pais da noiva, é feita uma série de coisas, mas tem alguns que têm uma dificuldade muito simples: não consultam a Deus. Não consulta a Deus. E Davi se humilhou, ele pediu perdão e ele seguiu o modelo de Deus. Então ele foi de novo buscar a arca, mas agora a arca é segurada com uma madeira que atravessava a arca de um lado e do outro, uns varões assim, segurado nos ombros dos levitas. E aquela arca, irmãos, ela segue uma longa distância, são muitos e muitos quilômetros. A roupa do rei chegou suja em Jerusalém, mas ele chega dançando de felicidade, porque a vontade de Deus, irmãos, às vezes dá mais trabalho, mas ela dá muita satisfação. Davi estabeleceu 40 anos de adoração, irmãos, e ele disse que preferia ser porteiro na casa de Deus do que ser rei de uma nação. Davi aprendeu o que é ser um adorador, irmãos. Mas nós muitas vezes não entendemos, as nossas igrejas precisam ser lugares de adoração. As nossas igrejas precisam ser lugar onde Deus é adorado, onde a gente entra e sente a presença de Deus, onde a gente sai e sente a presença de Deus. As próximas gerações precisam aprender isso. É necessário conectar as crianças com a igreja. Davi era um adorador, mas muitas vezes nós não estamos sabendo adorar a Deus, porque Deus para nós tem sido algo que eu vou a hora que eu quiser.
Quando nós investimos tempo, irmãos, quando nós investimos tempos para criar adoradores, para ensinar as crianças a serem adoradores, nós vamos mudar as nossas igrejas, nós vamos mudar a nossa denominação, nós vamos mudar a nação. Mas enquanto nós tivermos adoradores que não estão buscando a Deus, irmãos. E tem mais uma coisa: o movimento de Deus não começa com pessoas, mas começa com Deus mesmo. Só tem um jeito de mover a vontade de Deus, irmãos: é de joelho. É de joelho. Os pastores e a liderança são as portas da igreja, irmãos. Líderes de grupo, vocês são a porta da igreja. O que acontecerá nos anos seguintes está sendo plantado hoje, irmãos. É por isso que eu digo, nós vamos ter uma geração aí na frente que vai sofrer com o culto domingo de manhã, porque muitos têm preguiça de acordar para vir para a igreja. Nós vamos ter uma geração aí na frente que vai sofrer com algumas atividades, porque os filhos não estão aprendendo. Terceiro e último, andar com Deus é trazer alegria para Deus e se alegrar com Deus. Sabe, quando eu perguntei o que faz um culto animado, falei: se eu der corda aqui, alguém vai dizer, se tiver bastante palma. Que é verdade, culto sem palma parece um negócio meio estranho. Não que antigamente era o contrário, se falava, né? Talvez alguém fosse dizer: não, o que anima é o período de louvor aqui. Quanto mais alto o barulho, melhor. Ou talvez alguns diriam: o que anima mais é o povo do fogo. Sempre tem aquele que diz um aleluia, glória a Deus, né? O Batista também é um pouco mais tranquilo nessa parte, sem problema. Mas, irmãos, na verdade a presença de Deus, ela não depende do barulho. Não foi Isaías que vai buscar a presença de Deus e tem um vento forte, ele não vê Deus, aí dá um fogo lá e não vê Deus também, acontecem umas coisas e de repente no silêncio ele encontra Deus. Diz que o culto da igreja já havia começado e o pastor estava iniciando a pregação. Tinha alguém na recepção. Quem está na recepção hoje? Irmão assim, Manoel. O culto já tinha começado e aí chegou o visitante. E aí o irmão da recepção falou: olha, entra, só não faça barulho. Aí o visitante disse: nossa, eles já estão dormindo. A ideia de culto como algo ruim. Gênesis no capítulo 5, verso 21 a 24, fala sobre um homem, irmãos. Eu não me lembro, pode ser que eu vou quebrar a cara, eu não me lembro aqui agora no momento dos feitos desse homem. Eu não sei o que ele fez, mas a Bíblia diz que esse homem andou com Deus. A Bíblia diz que esse homem tinha um caminhar com Deus e isso agradava a Deus. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Ele andou com Deus bastante tempo. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Naquele tempo o povo vivia mais antes do dilúvio, né? Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Irmãos, essa expressão andou com Deus só é mencionada 2 vezes, para Enoque e para Noé. Somente 2 homens foram arrebatados. Quem? Não Enoque e Noé. Enoque e Elias. Somente 2 homens. Tem mais uma coisa, vamos colocar uma vírgula aqui, né? Isso mostra que a história do sono da alma está errado, né, irmãos? Enoque não está dormindo não, né? Ele foi arrebatado vivo, foi com tudo para o céu. Vamos seguir em frente. J.B. Phillips, no seu livro Seu Deus é Pequeno Demais, ele denuncia os conceitos inadequados que muitos têm sobre Deus. E um desses conceitos é o Deus negativo.
Talvez alguns que estão aqui nessa noite tenham esse conceito, o Deus negativo. Ou seja, é próprio de pessoas que vivem um masoquismo espiritual, achando que Deus não lhe permitirá ser expansivos, alegres, bem-sucedidos. Não tem aqueles que acham isso? Eu estava lendo na revista Veja, o Papa escreveu muitas coisas, o Papa João Paulo II, e ele disse para a pessoa que cuidava dos seus escritos, agora só me fugiu o nome dele, disse o seguinte: quando eu morrer você queima tudo, eu não quero que ninguém saiba nada do que eu escrevi. O João Paulo II, mas o homem não queimou, na verdade fez um livro, escreveu um livro sobre isso. E nesses relatos no livro, o João Paulo II associa a sua doença do Alzheimer como a punição de Deus pelos pecados dele. Não é assim que nós vemos? Puxa, eu estou doente, Deus está me punindo. Olha, aconteceu um negócio, eu tropecei, Deus está me punindo. Mas irmãos, nós não temos esse Deus. Eu não tenho esse Deus. Nós precisamos aprender a sentir prazer na presença de Deus. Quando a gente começa a ler sobre homens que andaram com Deus, Martinho Lutero e outros, nós começamos a ver homens que tiveram problemas gigantes, mas eles se alegraram simplesmente na presença de Deus. Eu confesso que às vezes eu venho mais para fazer algo para Deus e receber algo de Deus do que simplesmente vir à igreja para estar com Deus. Eu vou lá, vou prestar um culto para Deus. Opa, hoje eu tenho que pregar, alguém tem que dirigir. Quem é que vai fazer isso? Mas hoje eu vou lá para pedir uma graça. Hoje eu tenho que ir, porque eu preciso receber uma graça de Deus. Então hoje eu vou na igreja. Mas muitos poucos às vezes têm essa ideia de simplesmente eu vou lá para estar com Deus. Eu vou ver se Deus vai me falar alguma coisa hoje. Para muitos, culto bom, culto animado, é culto com conversões, é culto com boa música, com pregador famoso. Culto pelo culto simplesmente não é suficiente. Mas para Enoque era. Para Enoque era. Segundo o costume judaico a gente fala baseado no que lê. Eu não sou judeu, dá para ver pela aparência, não sei bem. Segundo o costume judaico, quando uma moça estava prestes a se casar, diz um livro, ela deveria adquirir um vaso de alabastro cheio de perfume. Os jovens começam a comprar o perfume que é bom, é um costume bom. Se ela levasse o vaso de alabastro cheio de perfume, ela seria muito bem sucedida na casa do seu marido. Já ia entrar ganhando ponto, vamos dizer, na nossa matemática. Mas se ela levasse apenas um pequeno vaso, uma pequena porção de perfume, a recepção não seria tão calorosa. A família ia olhar e dizer, não valorizou muito, não valorizou muito. Tem uma mulher que ela conseguiu preparar um vaso, muito tempo juntando, com certeza, ela era pobre, e ela conseguiu juntar um vaso, e ela juntou esse vaso cheio, e ela foi economizando, e um determinado dia, Jesus veio e ela se encontrou com Jesus. Aquela mulher, na mesma hora, olhou para Jesus, despejou aquele negócio tudo, melou Jesus, foi para os pés, ela limpou com o cabelo. Aquela mulher, ela abriu o seu coração em adoração ao Senhor. Ela trouxe o que havia de mais precioso para ela e colocou para Jesus. Um vaso de alabastro cheio de perfume. Muitas pessoas, irmãos, vão à igreja pelo caminho do ritualismo e pensam que cultuaram a Deus. Eu cumpri a minha obrigação, domingo à noite eu estava lá. Mas Deus, irmãos, Ele não aceita esse tipo de culto. Deus quer o seu tesouro, não é verdade? Deus quer você inteirinho.
Hebreus no capítulo 11, verso 5, fala que Enoque, pela fé, ele foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladou, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amados, que coisa maravilhosa, um homem que anda com Deus de uma tal forma que Deus diz: esse eu vou pegar para mim, eu vou pegar já. Esse não precisa aprender mais nada na terra, não. O texto começa a dizer, continua dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Você tem andado com Deus? Como é que tem sido a sua vida espiritual? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Andar com Deus, amados, é priorizar a vida espiritual. A gente não pode fazer só o que ganha dinheiro. E nessa conversa de hoje com a irmã Lindinalva, que ela saiu triste, ela saiu chateada com certeza, mas foi uma boa conversa. Acredito que nós aprendemos sempre. Mas é interessante que aquela pessoa olhou para a irmã Lindinalva e disse: mas você tem coisas boas também. Eu lembro o dia que eu estava trabalhando e você estava com guarda-chuva e a sua filha debaixo daquela chuva e você indo para a igreja para adorar a Deus. E aí eu parei de carro, você disse para mim: você tem certeza que precisaria estar trabalhando hoje? E aquele homem nunca mais trabalhou no domingo. É a situação dele lá exatamente, né? Não é uma situação de todo mundo que trabalha no domingo, até porque eu trabalhei muito no domingo. Mas o certo é que nós precisamos priorizar a vida espiritual, levar Deus a sério, colocar a vida espiritual em um patamar melhor. Marta fazia tudo na sua casa, mas ela não tinha tempo para estar com Jesus. Ela não tinha tempo para um culto de oração, talvez. Ela não tinha tempo para realizar algo. Ela não tinha tempo para fazer uma visita. Ela não tinha tempo para participar de uma célula. Ela não tinha tempo. E Jesus estava ali na frente dela e ela não tinha tempo para parar e ouvir Jesus. A gente está na igreja e talvez você já esteja pensando: eu preciso fazer alguma coisa. E olha que ainda é 20 para as 9. Andar com Deus é fazer a vontade dEle. Davi queria fazer coisas para Deus, mas ele demorou para entender quem é que decide. Quem é que decide de verdade, irmãos? Quem decide é Deus. Quem toma as decisões é Deus. E toda vez que a gente toma uma decisão que vai contra a palavra de Deus, se você tem dificuldade de ouvir Deus, irmão, leia a Bíblia que Ele vai te falar muito fácil. A gente fala: eu estou tentando entender se eu posso me casar com tal pessoa, mas Deus não está falando nada. Já falou, está na Bíblia. Eu estou tentando entender se eu devo participar da obra de Deus financeiramente. Está na Bíblia. Estou tentando entender se eu devo regularizar minha situação de casamento. Está na Bíblia. Mas hora que também ele fala de outro jeito também, né? Às vezes ele usa até o púlpito para falar, né? Davi queria fazer as coisas para Deus, mas ele demorou para entender, irmãos, que Deus tem o jeito dele. A arca pela arca não serve, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser no tempo de Deus, tem que ser transportado do jeito que Deus quer. Vai trazer a arca no lombo de um burro? Não, para Deus não. Tem que ser sacerdote, tem que ser levita, tem que ser consagrado. O louvor vamos fazer de qualquer jeito? Não. Tem que ser bem ensaiado, orado. Andar com Deus é trazer alegria para Deus, irmãos. Eu não sei falar muito sobre Enoque, não. Porque a Bíblia simplesmente diz que ele andava com Deus e Deus se agradava. Eu acredito que Enoque, ele tivesse um estilo de vida que para ele não se preocupava muito com as coisas, não. Eu estou com Deus, era responsável, porque Deus não gosta de gente responsável também, né? Era responsável,
mas era um homem que no meio de uma geração corrupta soube caminhar com Deus. Nós vamos cantar. Vamos cantar o nosso Deus, irmãos. Eu acho que muitas vezes nós estamos preocupados muito com a aparência das coisas. Não é verdade? A aparência é importante. Não quero passar uma ideia errada, né? A casa de Deus tem que estar bonita assim, para a honra e glória dele, irmãos. Mas agora o nosso coração tem que estar pronto. O nosso coração tem que estar pronto. Deixa eu ficar então.
Nós precisamos ter disciplina. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Lavar uma pia suja de louça ou passar o mesmo tempo na presença de Deus? O que é mais fácil? Eu vou desafiar os jovens hoje. Eu sei que vocês vão chegar em casa e vão ver os gols do Fantástico. Você marca o tempo do gol do Fantástico. Vai dar ali uns 10 minutos. E depois gasta 10 minutos na presença de Deus, sem falar nada para Ele. Amados, é interessante que quando a gente gasta um tempo na presença dEle, isso foi um autor que disse, mas é uma verdade, a gente se sente, de uma certa forma, perdendo tempo. É porque a gente não está habituado. A gente não está habituado a sentir prazer na presença de Deus. Por isso que a nossa vida espiritual muitas vezes é tão fraca. O desafio nessa noite é nos entregarmos na presença de Deus. Mas nós vamos ter aniversário da igreja daqui a uns dias. O que é que nós vamos estar celebrando? Está celebrando a igreja cresceu? Nós vamos estar celebrando porque nós temos uma igreja mais bonita? Ou nós vamos estar celebrando porque nós temos um Deus pessoal, um Deus que faz diferença na minha vida, um Deus que me dá vitórias na minha vida pessoal? Se você precisa desse Deus nessa noite, se você quer que Deus seja o Deus pessoal teu, não seja simplesmente o Deus de Davi que conseguiu reconhecer, não seja simplesmente o Deus de Maria que consegue receber um elogio de Jesus, ou simplesmente estar na presença de Jesus. Se você quer receber esse Deus na sua vida, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua vida também, graças a Deus pela sua vida. Tem mais alguém que precisa receber esse Deus como seu Deus pessoal? Graças a Deus pela sua vida também. Tem mais alguém que precisa desse Deus como seu Deus? Não o Deus da igreja, mas o seu Deus. Eu gostaria que nessa noite nós estivéssemos orando. Se você quiser, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Mas eu gostaria que você que tem vivido uma vida espiritual de certa forma vazia, gostaria que você viesse aqui em frente também. Vazia talvez não seja o termo, mas você quer mais de Deus, você quer experimentar mais de Deus, vem aqui à frente. Pode vir, não tenha receio. Pode vir, a gente vai orar junto. Vou pedir que o senhor acompanhe esse senhor aqui. A senhora acompanha, se a senhora já tem vindo alguém, vamos orar. Quero pedir que o moço venha acompanhar esse moço. Pode vir aqui à frente. Você quer mais de Deus? Vocês querem experimentar mais de Deus? Pastor Paulo, vem aqui, pastor. Vem aqui para a gente orar junto. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui à frente. Irmãos, se precisar de espaço, a gente abre aqui. Se você sente, você quer mais de Deus, você quer andar com Deus,
É que Deus seja o seu Deus, pessoal. Sai do seu lugar e vem aqui. Irmãos, nós precisamos sentir prazer. Simplesmente estar na igreja para adorar a Deus, irmãos. Esse é o nosso desafio. Aleluia. Feche seus olhos. Igreja, feche seus olhos também para orar por esse povo aqui conosco. Vamos fazer a oração nesse momento. É nesse lugar que a tua palavra é proclamada, Deus poderoso e maravilhoso e querido. É nesse lugar que teu povo se reúne. E aprendendo nessa noite, está nos sendo ensinado através do teu Filho. O teu Espírito Santo está soprando sobre nossas vidas um ensinamento glorioso que Enoque usufruiu de uma maneira muito mais que 100%. E tu tomou para ti, Senhor, porque foi tremenda a comunhão que ele tinha contigo. E nessa noite está nos chamando nós para andar contigo também e ver essa alegria, esta felicidade que está na tua presença. E como muitas vezes a gente está brincando, Senhor, tem misericórdia de nós mesmos, tem misericórdia das nossas vidas. Com essa palavra nós queremos que lá dentro do nosso coração ela fique. E aqui na frente agora, Senhor, nós temos essas pessoas que estão aqui agora, colocando a sua mão no seu coração e pedindo que neste coração esta palavra dê fruto. Estão querendo andar contigo. Tem pessoas aqui que provavelmente estejam te aceitando, Senhor, como único e suficiente Salvador. Entrou nesse lugar hoje, e hoje é um dia memorável, um dia de festa, um dia de alegria, porque estava procurando esta palavra que tu trouxeste, Senhor, e encontrou a ti como Salvador. Então abençoa essa pessoa, Senhor, que tu sabes. Meu Deus, também esse jovem, esta jovem que está aqui na frente, Senhor, e que veio, Senhor, aqui, saiu do seu lugar, foi valente, Senhor. Este homem, essa mulher, que também estão aqui, Senhor, que essa comunhão cresça nessa semana. Que esses 10 minutos, Senhor, que foram falados aqui, e muito mais durante essas 168 horas que virão pela frente, Senhor, dessa semana, estejam sendo andando com o Senhor. Todos nós queremos isto, mas não fizemos. Então, Espírito Santo, nos dá força nessa noite, a todos nós, para termos uma comunhão muito intensa contigo essa semana, para que esta palavra dê fruto mesmo. Esse povo aqui da frente seja abençoado nessa sua nova caminhada, mas que não caia no vazio. Não deixa, Senhor, nos ajuda. Não deixa este mundo que está cheio de entretenimento, Senhor, que está cheio de propostas, e propostas que com certeza nessa semana vão tentar desviar o nosso foco, a nossa atenção dessa palavra, que andando com o Senhor. Não deixa, Espírito Santo, nos ajuda, e todos que estão aqui, Senhor, possam sentir esse poder dessa palavra, o poder do Teu Espírito Santo, que tanto estamos estudando na escola bíblica dominical aqui. Que o Teu Espírito nos ajude, porque Ele é maravilhoso e tem, Senhor, sido penhor da nossa herança, da nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai de amor, ainda na Tua presença, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a presença de cada pessoa, cada família, Deus, aqueles que vieram aqui à frente, talvez aqueles que não vieram também. Alguns que talvez, ó Deus, nós falamos talvez porque nós não conhecemos, mas o Senhor sabe. Entrou com o coração entristecido nessa noite, Deus. Entrou na tua casa, ó Deus, com dificuldades, com problemas. Talvez não foram reconhecidos. Talvez, ó Deus, não, a vida tem sido difícil. Mas, Pai Santo, nós pedimos pela tua graça, Senhor Deus. Coloca a tua mão. Estende a tua mão, ó Deus, mostra a tua vontade, revela a tua vontade, Deus. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida de cada pessoa aqui à frente, Deus. Pai Santo, concede a salvação em Cristo Jesus, ó Deus.
Se algo, ó Deus, talvez a tua palavra ela é completa, ó Deus, mas se precisa que o teu Espírito Santo complemente, para que, ó Deus, haja salvação de vidas, ó Deus. Haja, Senhor Deus, pessoas aqui, ó Deus, que entraram sem salvação, que saiam com a salvação eterna, Deus. Nos dê uma semana na tua presença, Deus. Uma semana que sejamos mais espirituais, ó Deus. Não no sentido de arrogância, mas no sentido de estar mais próximo do Senhor, ó Deus. De estar mais disciplinado na nossa vida espiritual, Deus. Pai Santo, trabalha no coração amargurado que precisa liberar perdão, meu Deus. Trabalha, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Amados, coração silencioso e pornudo, o culto estará terminado. Mas para vocês que vieram aqui à frente, se vocês quiserem receber uma visita, não esquece de preencher uma ficha que tem atrás do banco e nós vamos ligar para vocês e vamos visitar. Que Deus abençoe a todos.